Olá a todos. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a modelagem lógica, né? Nós abrimos aqui um programa gratuito, o BR Modelo, e fizemos aqui a modelagem lógica, né? Com base na modelagem conceitual. Então, nós vimos a primeira fase, que é a modelagem conceitual, que eu falei que é a parte do rascunho, né? Onde é escrito ali tudo que a empresa ela necessita, né, que tenha no seu sistema. Eu falei também que é feito um diagrama, né, onde fica melhor, né, para ser visualizado, né. Depois de dito isso, nós aprendemos sobre a modelagem lógica, que é a segunda fase, que é qualquer programa, né, de modelagem. Né? Então, eu falei que existe vários programas de modelagem e que eu iria usar um programa que é gratuito, que ele é de fácil entendimento, né, e que ele tem bugs, né, não vou dizer que não tem bastante, né, mas funciona, entendeu? Funciona, entrega, né, o que promete e é o que importa, né? Tem como você utilizar, tem como você usar ele para estudar, tem como você usar ele, entendeu? Sem nenhuma preocupação, né? Então, mas aqui, né, eu mostrei aqui, né, fiz aqui a modelagem lógica, né, para mostrar como é feito e tal. E hoje nós vamos para a parte de modelagem física, que é a terceira parte. A modelagem física é a parte de script de banco de dados. É essa parte. Ok? Então, vamos lá. Como agora eu vou escrever o meu script? Analisando o modelo lógico. Então, eu sei que eu vou ter uma tabela chamada usuários. Como é que cria uma tabela? Create. Vamos colocar. Create. Crie o que eu quero que crie? Uma tabela. Table. Qual é o nome dessa tabela? Usuários. Usuários. Abre parente, fecha parente, ponto e vírgula. Nunca esqueça disso, para que não tenha erros. Então, vamos lá. Quais são os atributos dessa tabela? Nome. Ele vai ser o quê? Né? Eu falei que eu não ia, né, fazer algo prolongado, né, aqui, né? Então, mas vamos supor que tivesse sido feito. Eu poderia chegar aqui e olhar, pô, aqui desse atributo ele vai ser que tipo? Ah, ele vai ser um vachar, entendeu? Então, a gente poderia estar analisando, né? Mas vamos lá. Nome vai ser um vachar. Vamos lá, por que é um vachar, gente? Porque o nome ele tem vários tamanhos, né? Eu não posso dizer de certo qual é o tamanho de um nome, porque existe variáveis tipos de nome, né? Temos nome com 3 caracteres, como Ana. Temos com 4, né? Adão. Então, temos nomes pequenos, portanto, temos nomes muito grandes, né? Então, não sei o tamanho. Se eu não sei o tamanho desse nome, é baixar. Baixar de 30. Vou deixar aqui 30 posições. Ele pode ser nulo? Não. Ele vai ter que dizer qual é o nome dele. Not nulo. Não faz sentido eu ter um cliente que não tem... Eu ter um usuário cadastrado no meu sistema que não tenha nome, né? Então, not nulo. É obrigatório cadastrar o nome. Tá bom. Qual é o segundo? É o e-mail. O e-mail, ele vai ser também um vachar. Eu não sei o tamanho do e-mail do meu usuário. Então, vamos lá. É um vachar de 30. Ele
Ele vai ser not null, ele é obrigatório passar e ele vai ser unique. O que é esse unique, gente? Que eu não posso ter no meu banco de dados mais de um usuário cadastrado no mesmo e-mail. Só vou ter no meu banco de dados um único e-mail, certo? Então, se eu cheguei lá e me cadastrei, coloquei o meu e-mail, jessica@gmail.com, e depois vier a Vanessa e se cadastrar e quiser entrar com jessica@gmail.com, não vai conseguir se cadastrar. Por quê? Porque o e-mail ele já pertence a mim, ok? Então, bora lá. Sexo. Vamos lá, já fizemos o nome, o e-mail, agora o sexo do cliente. Ele vai ser do tipo chá. Por que ele é do tipo chá? Porque eu quero, né, que no meu sistema o cliente ele entre simplesmente com um único valor, ou M ou F, ok? Então eu sei que para o sexo é necessário simplesmente um espaço. Então eu estou falando olha, eu vou criar uma tabela usuário, onde ele vai ter uma coluna chamada sexo, com o seu tipo, vai ser um chá de um caractere. Então reserve na memória somente um espaço, porque é só isso que eu preciso. Só que aí eu tenho certeza que que o usuário ele vai entrar ele não vai digitar algo errado, né? Ou se ele digitar, né, vai ser avisado. Então eu vou colocar aqui, ó, cheque. Se o sexo digitado é M ou F. Bora lá? Agora é a data de criação. Data, criação. Eu falei que a data de criação é um timestamp. Timestamp é o quê? Data e hora. E ele vai ser o quê? Vou colocar aqui um default. Timestamp. Pronto. Né? Isso aqui eu já tinha explicado, né? Mas vamos lá de novo. A data de criação, ele é do tipo data e hora. Caso eu não passe a data e hora, ele vai pegar a data e hora do meu sistema operacional, ok? Vamos lá. O que falta agora? O identificador único, né? A chave primária. Então, bora lá? Vamos seguir, né? Como tá ali. Ele vai ser do tipo inteiro. Ele é um auto incremente. E ele é uma chave primária. Então, é um primary key. Pronto? Terminamos? Terminamos. Não tem mais nada aqui. Vamos lá. Vamos fazer pedidos, né? Crie uma tabela chamada pedidos, onde eu vou ter o valor que vai ser o valor, gente, é um número decimal, né? Então, vamos lá, né? Valor. Eu tenho int, que é números inteiros, tá bom? Foi isso que a gente aprendeu, né? Int é números inteiros. Que ele pode ir negativos ao positivos.
positivos, certo? Desde que eles sejam números inteiros. E temos os números reais, que é o float, o decimal, que são números o quê? Números reais, que deixa eu colocar aqui de uma maneira que você vai entender. 2.5 100.50 50.25. Aí você vai falar, porque você não está usando vírgula. Então, vamos lá. A gente tem que entender que a linguagem... Vamos lá. A linguagem de programação, ela é em inglês. Como é que ela funciona por exemplo, nos Estados Unidos? Aí eu tenho R$100,50. É vírgula lá? Não, é ponto. Então, o nosso vírgula é o ponto deles. Tá bom? É invertido. Então, por que eu coloquei ponto? Porque eu não estou fazendo na nossa língua. Estamos falando na língua inglesa. Então, é ponto. Então, é 2,5. 2,5. É 100,50? Então, é 100,50. Tá? Então, você coloca isso na sua cabeça. Ah, é vírgula? Então, para nós é vírgula? Ah, então eu tenho que colocar ponto. Ah, era para ser ponto? Então, é vírgula. Tá bom? Vamos colocar assim para você entender, né? Então, se você conseguir compreender assim como é que troca, fica mais fácil. Então, vamos lá. R$100,25. Ó, é vírgula, mas eu estou programando. Então, é ponto. Tá? Deu para compreender? Então, bora lá. Então, float e decimal são números fatorados. Então, bora lá. Onde é que eu tô aqui? Valor. Então, o que eu posso usar aqui? Eu posso usar um float, não tem problema nenhum. E eu posso dizer que ele vai ter 10 casas decimais, ou ele vai ter 10 casas e 2 decimais. Deixa eu explicar isso aqui, que as pessoas às vezes não entendem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu falei que ele vai ter 10 casas e 2 decimais. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Tem gente que entende que é 10 aqui, gente. 10 desse lado e 2 desse lado. Mas não, tá? Estou dizendo que no total ele vai ter 10. 10 casas. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 casas. Com 2 casas decimais. Tá bom? Então, agora você entendeu como é que é isso aqui, né? Vamos lá, vamos entendendo passo a passo. Então, crie uma tabela. Deixa eu pegar isso aqui também. Crie uma tabela chamada pedidos, onde eu vou ter uma coluna chamada valor. E ele vai ser do tipo float, onde ele vai ter 10 casas, com 2 casas decimais. Ou eu posso usar também, que eu falei, decimal. Tá bom? Então, as duas funcionam. Bora lá. Qual é a outra? Aqui, ó. Data de pedido. Vírgula, não posso esquecer. Data de pedido. Aqui eu posso colocar um
um date, uma data. Pronto, eu entro aqui com uma data. Pronto, bora lá. Ele tem o quê? Uma chave primária, chamada ID pedido. ID pedido. Ele é do tipo inteiro, ele é um alto incremente. Opa, incremente. Ele é uma chave primária. Primary key. Tá, agora preste atenção. Eu falei o quê? Cria uma tabela chamada pedidos, onde a chave primária ela é um ID pedido do tipo inteiro que auto-incrementa. Ele vai ter um campo chamado valor, onde ele vai ser do tipo decimal, onde ele vai possuir 10 casas e 2 vai ser decimal. Eu vou ter uma coluna chamada data do pedido e ele vai ser um date. Que é o tipo do quê? De uma data. Tá, vamos lá. O valor, ele não pode ser o not nu, né? Como é que eu vou saber qual é o valor do produto? Então, not nu. E eu quero também que ele passe a data, né? Not nu, que foi realizado. Pronto. Vamos lá. Agora vamos aqui. Eu falei que a relação entre o usuário e pedido é que um usuário ele pode realizar N pedidos, né? É 1 para N. Como é que eu faço isso aqui? Quando eu li aqui, eu falei o quê? Que a tabela pedido, ele ia ter uma chave primária, PK, chave primária, chamada ID pedido. Ele ia ter o atributo valor, o atributo chamado data de pedido, e ele ia ter uma chave estrangeira chamada ID usuário, que faria referência à tabela usuários. Isso aqui é o que vai nos mostrar isso aqui. Vamos lá, vamos entender como funciona. Eu falei que a relação entre usuários e pedido é 1 para N. Então, quando o usuário ele se cadastrar no sistema e ele realizar um pedido, eu tenho que, de alguma forma, saber que esse pedido que foi cadastrado é desse usuário, certo? Como é que eu vou fazer isso? ID, vamos lá, ID, vamos escrever do meu jeito, ID, usuário, int. Bora lá. Vamos lá entender. Um usuário, ele pode realizar vários pedidos. Então, é 1 para N. Então, ID usuário, int. Eu preciso rastrear esse pedido ao usuário que realizou esse pedido. Então, preciso de uma chave estrangeira que vai fazer isso para mim. Que é o que? O foreign key. Que é o que? Uma chave estrangeira. Quem é essa chave estrangeira? Opa! Essa chave estrangeira é o ID usuário. Tá bom, esse ID usuário aqui, ele tem que fazer uma referência com esse ID usuário aqui, certo? Tipo assim, gente, ó, eu vou ter uma tabela aqui, ó, com o ID do usuário, o nome do usuário, o e-mail do usuário, o sexo do usuário e a data lá, né? Seja lá, 21/12 de 2023,
E a hora, né? 11h33 da manhã. Pronto. Tá bom? Eu tenho aqui esse usuário. Então, eu fui lá e me cadastrei lá no sistema. E agora eu vou realizar um pedido. Eu vou fazer um pedido. Então, eu vou lá e vou entrar lá. Então, vamos lá. O pedido, lá. Pedido 1, né? Eu sou a primeira pessoa que estou fazendo esse pedido. ID1 é o valor de 150 centavos. A data do pedido vai ser hoje também. Eu me cadastrei agora no sistema e já vou realizar meu pedido. É isso. 2023, 11h33. Pronto. Quem foi que realizou esse pedido? A Jéssica. Qual é o meu ID? 1. Então, bora lá. Eu sei que eu tenho um pedido do valor de 150, de R$100,50, que foi feito no dia 21/12/2023, só que aqui é só data, né? Não tem hora, que é um date. E eu sei que o ID, entendeu? A chave estrangeira, ela pertence ao usuário, da tabela usuário, o ID1, que é a Jéssica. Então, a Jéssica realizou esse pedido. Bora lá? O ID usuário int é uma chave estrangeira, tá bom? Que faz referência à tabela usuários da chave primária ID usuário. Eu sei que isso, no começo, gente, é confuso. Por isso que eu falo, tem que praticar sempre. Mas vamos lá, vamos tentar entender. Eu criei o meu usuário. Então, entrei aqui com todas as informações do meu usuário, entendeu? O nome, o e-mail, o sexo, a data e a hora que foi realizado, entendeu? Esse cadastro. E agora, esse usuário, ele foi lá realizar um pedido. Então, esse pedido vai ter o quê? O ID do pedido, para ficar assim, né? Não ficar confuso, né? Pra vocês não acharem que é a mesma coisa. Então, tem lá o ID do pedido, 100. Eu tenho o valor do pedido, a data que foi realizado esse pedido. E eu vou ter também o ID do cliente que realizou esse pedido. Como eu sei quem realizou esse pedido? Por causa da chave estrangeira. Entendeu? Por isso, tem que colocar aqui a chave estrangeira. E tem que fazer uma referência à tabela de onde vem. Entendeu agora? E agora vamos ler isso aqui. Um usuário, ele pode realizar N pedidos. Então, um usuário, ele pode realizar quantos pedidos ele quiser. Então, não vai ter o único. Único é só quando ele pode ter um único pedido. Mas ele aqui diz o quê? Que um usuário ele pode realizar vários pedidos, N pedidos. Então, pronto. ID usuário int, ele pode realizar quantos pedidos esse usuário ele quiser. Então, é uma chave estrangeira ID usuário que faz referência à tabela usuário, o ID usuário da chave primária. Tá, vamos continuar. Vamos fazer agora o endereço. Create. Crie a tabela endereços. Vamos ver aqui quais são os atributos. Então, ele vai ter uma rua. Rua Vá Chá 30. Note no.
Tem que passar, né? Como é que eu vou saber a rua do cliente se ele não me informar a rua dele, né? Então, rua Vachá, eu vou colocar mais, né? Porque rua pode ter tamanho meio maior. Rua Vachá 50, not nu. Então, é obrigatório passar. Cidade. Vachá também. Vou colocar 30. Opa, 30. É o not nu. Quero que ele informe. Vamos colocar em odd, bairro. Vachá 30 também, é o not nu. Vai ter que informar qual é o bairro, a cidade. Estado. O estado eu vou querer achar, porque já vou explicar. Embora que eu acho que vocês já sabem por quê. Vamos lá. Crie para mim uma tabela chamada endereços, onde eu vou ter atributo chamado rua, né? Onde eu vou ter uma coluna chamada rua, que ele vai ser do tipo Vachá, com 50 posições. É obrigatório ele informar a rua, não pode ser nulo. Eu também vou ter uma coluna chamada bairro, que vai ser do tipo Vachá, com 30 posições. Ele também vai ser not nulo, ele não pode ser nulo, ele vai ter que entrar com um valor. Eu vou ter uma coluna chamada cidade, e ele vai ser do tipo Vachá, com 30 posições, e ele também não pode ser nulo. Rua, bairro, cidade, eu coloquei Vachá. Eu não sei o tamanho do nome da rua, entendeu? Eu não sei qual é o tamanho do nome de um bairro. Eu não sei qual é o tamanho do nome de uma cidade, porque varia. Então, Vachá, não sei o tamanho. Coloco Vachá e coloco aqui uma quantidade que eu acredito que seja suficiente. Então, bora lá. Estado. Vou ter uma coluna chamada Estado, que ele não vai ser do Vachá. Olha só, eu tô falando que ele é do chá. E ele vai ter o quê? 2 posições. Por quê? Porque eu sei que no Brasil, os estados brasileiros, eles têm simplesmente 2 siglas. Se for São Paulo, vamos lá. São Paulo. SP. Minas Gerais. MG. Vamos lá. Santa Catarina. SC. Entendeu? Então, eu sei que independente de qual estado seja, entendeu? Eu vou ter 2 siglas. Entendeu? Então, eu tenho o quê? 2 caracteres para o estado. Então, chá, vou deixar 2 posições. Eu não quero que ele entre com o nome todo. Eu quero só que ele coloque a sigla. Então, vou deixar 2 espaços. Se esse cliente, vamos lá colocar os clientes. Eu fui lá, usuário, vamos lá, Jéssica, vamos lá de novo. @gmail.com. Não vou colocar aqui a data e a hora, que você já sabe que tem que ter a data e a hora. Tá, vamos lá. O valor, vamos mudar o valor, né? R$250,25. Aí vai ter a data, né? Vamos entrar com a data. 12/2023. E a Jéssica que realizou essa compra. Tá bom. Vamos lá. O ID 200. Rua. Avenida Paulista. Vamos lá, o bairro. Vamos colocar centro.
a cidade São Paulo, o estado SP. Pronto, tá vendo? É isso que eu estou esperando que aconteça. Então, bora lá. Vamos lá, agora vamos colocar aqui a chave primária. ID, endereço. É do tipo inteiro, ele é um alto incremente. Prime key. Tá. Agora vamos entender isso aqui. Que foi muito pra lá. Eu falei que a relação entre usuário e endereço é 1 para 1. O que eu estou falando? Que o usuário, quando ele se cadastrar, ele vai ter que cadastrar seu endereço. E um usuário, ele só pode ter um único endereço. Então, a relação de usuário com endereço é 1 para 1. Um usuário, ele só pode ter um endereço. Então, eu vou ter que ter aqui um ID usuário do tipo inteiro. Vamos lá. Eu falei o quê? Que um usuário ele só vai poder ter um único endereço. Um usuário ele não pode se cadastrar e cadastrar vários endereços. Ele só pode cadastrar um único endereço. Que é diferente daqui, ó. Aqui eu falei que o usuário ele pode realizar quantos pedidos ele quiser. É 1 para N. Aqui eu falei que um usuário ele só vai poder ter um único endereço. Unique. É 1 para 1. Vamos lá, vamos entender. Vamos lá de novo. A Jéssica, ela se cadastrou lá. Às 11h45. Tá bom. Aí, eu vou cadastrar meu endereço, certo? Bora lá. Aí vai lá, rua. Sei lá, gente, vamos lá, Avenida Paulista. Tô colocando qualquer coisa, tá, gente? Centro, São Paulo, SP. Tá bom. Esse endereço pertence a Jéssica. Se eu tentar chegar lá e colocar um outro endereço, sei lá, rua, eu sou péssima com nomes, viu? Sei lá, rua sem nome, Jardins, fica, sei lá, em Minas, fica cidade, vamos colocar Campinas, que também é São Paulo. E eu tentar cadastrar esse endereço no usuário Jéssica, colocar aqui 1, ele vai dar erro. Se eu tentar fazer isso aqui, ele vai mostrar um erro, ele não vai permitir. Por que ele não vai permitir? Porque eu estou falando que a relação entre usuário e endereço é 1 para 1. Entendeu? Eu só vou poder ter um único endereço relacionado a um único usuário. Então, é 1 para 1. Por isso, unique. Entendeu? Então, vamos lá. Unique, 1 para 1. Relação entre 1 para 1. Não coloquei unique. Então, é relação 1 para N. Espero que isso agora tenha ficado claro. Se é 1 para 1, unique. Só vou poder ter um único usuário cadastrado com um único endereço.
Se a relação é de 1 para N, então eu posso ter um usuário que vai ter vários pedidos. Aí sim eu posso chegar lá a ter o usuário 1 com pedido, sei lá, vamos lá. Eu posso ter o pedido 100 que o usuário 1 comprou. Eu posso ter o pedido 130 que foi realizado pelo usuário 1. Como eu posso ter o pedido 160 realizado também pelo usuário 1, porque eu posso ter N pedidos, entendeu? Como eu posso ter também no meu banco um usuário que não realizou nenhum pedido, entendeu? Mas eu vou ter que ter um usuário que cadastrou seu endereço, porque eu falei que é o que é obrigatório. Um usuário, ele vai ter que ter um endereço. Então, 1 para 1, né? Vamos lá, eu coloquei o que aqui, ó. É obrigatório o cadastro do endereço? 1, é. É obrigatório o cadastro do pedido? 0, não. Então, eu posso ter o usuário cadastrado no meu sistema que não realizou nenhum pedido. Portanto, eu vou ter que ter o usuário que vai ter que vai ter que cadastrar o seu endereço. Como é feito isso? Porque se a gente for fazer depois que a gente fizer aqui um inset, a gente vai ver que a gente vai conseguir cadastrar o usuário e não cadastrar o endereço dele. A regra já está dizendo, quando foi criada a regra já foi dita como é que vai ter que ser. Então, o programador, quando ele for criar lá o seu sistema, quando a gente vai fazer um cadastro em um sistema e a gente não preenche um campo, ele não aparece lá, esse campo é obrigatório, e coloca um asterisco de vermelho do lado do campo. Por quê? Porque a regra de negócio diz que o usuário, ele é obrigatório, cadastrar o seu endereço. Então, o programador já tem que criar essa regra lá, entendeu? Então, quando ele criar lá o programinha dele, lá, a interface tudo bonitinha, ele já vai dar um stop de lá já. Opa, você não informou o seu endereço, você vai ter que informar o seu endereço, porque eu preciso cadastrar o seu endereço no banco, entendeu? Então, essas informações já vai ter que vir de lá, né? Então, lembre-se, a gente está criando um banco de dados, entendeu? Essas informações não vai ser preenchido pelo o administrador do banco, pelo o analista de banco. Não, essas informações vai ser registrado pelo próprio usuário. Ele vai cadastrar suas informações lá e essas informações vai ser enviada para o banco, entendeu? Então, existe toda uma coisa, entendeu? Quando você vê lá o site bonitinho lá, pedindo lá os seus campos, é porque existe um banco de dados onde ele vai receber todas aquelas suas informações, onde ele vai guardar aquelas informações. E quando aparece lá esse campo é obrigatório, é porque a regra de negócio daquela empresa, ela diz que é obrigatório ter essa informação no banco. Então, o usuário que se cadastrar no sistema, ele vai ter que cadastrar o seu endereço. Mas o usuário que se cadastrar, ele não é obrigado a realizar nenhum pedido, entendeu? Mas se ele for realizar o pedido, ele pode realizar quantos ele quiser, sinta-se à vontade. Essa é a regra aqui do negócio. Então, bora lá, vamos continuar. Create table. O último agora, que é telefone. Crie uma tabela chamada telefones. E ele vai ter uma coluna chamada tipo. E ele vai ser do tipo enum. Então, eu vou ter aqui comercial, residencial, celular. Not null, ele vai ter que me informar. Jéssica, o que é esse enum? O que você fez aqui? Bora lá. Eu tô falando assim, ó. Crie uma tabela chamada telefone, onde eu vou ter um campo
chamado tipo, que ele vai poder receber ou com, ou réis, ou céu. Tá bom. Eu já estou dizendo quais são, o que é permitido nesse campo. São somente essas 3 palavrinhas. Ou vai ser um número comercial, ou vai ser o tipo comercial, residencial ou celular. Esse NU, tá bom, vamos lá. Quando você vai se cadastrar em um sistema, não sei se você já viu, que é dado lá umas opções. Tipo, às vezes tem tipo, umas bolinhas que você vai, vamos por lá, res, cel, comercial, que é o tipo, né? É o tipo. Então, vai estar lá. Você vai colocar o seu número e aí você vai ter que dizer, o seu número esse número é o quê? É residencial? É número celular? É comercial? E aí você vai lá e, pum, clica. Entendeu? Então, é isso aqui que é o INU. Então, ele vai te dar uma opção. Ele vai te dar as opções e você vai dizer qual que é. Você pode ir lá e clicar, entendeu? Ou, tipo um quadradozinho, e aí você vai lá e aperta. Enfim. Então, esse aqui é o INU, entendeu? Então, estou fazendo uma referência ao visual para você entender como isso aqui funciona. Do mesmo tipo, do mesmo jeito, entendeu? Ele só vai aceitar um desses 3, entendeu? Só aceita um desses 3. Mas eu já estou dizendo o que é aceito nesse campo. Esse campo, ele só pode ter ou com, ou réis, ou céu. Somente, entendeu? E eu estou dizendo que ele é obrigatório, ele não pode ser nulo. E aí eu vou ter um número. Que aí eu vou permitir colocar um vachar. Por que, Jéssica, você vai usar vachar? Porque se a pessoa ela quiser colocar o número dela assim, 9, sei lá, qualquer coisa aqui. Isso aqui não é número, certo? Isso aqui é um caractere. Se eu falar que isso aqui vai ser um int, um número inteiro, ele vai esperar receber somente números, entendeu? Então, eu não vou poder, o cliente ele não vai poder fazer isso aqui, tá? Porque eu falei que era do tipo, vamos lá, né? Ai, tô com a garganta coisada hoje. Vamos lá, se eu falar que o campo número é do tipo inteiro e o cliente ele me escreve o número dele assim, vai dar erro, entendeu? Não vai poder ser assim. Ou se o programador, tá bom lá, o cliente ele não colocou assim, ele foi e colocou tudo junto. Ó, que bonitinho. Aceita? Aceita. Mas o programador, ele foi lá e ele criou uma regra de negócio, porque ele quer que o negócio fique bonitinho. Ele quer que fique assim. Vai aceitar? Não, porque nós temos aqui coisas que não são números. E aí, já deu erro aqui. Então, para que não temos problema, vai ser um vachar. Porque um vachar, ele aceita tanto texto como números. Eu posso trabalhar com números também aqui, porque depois, suponhamos, se vier só assim, suponhamos que vem assim, eu posso modificar para poder trabalhar com esses números, né? Se esses números fossem para calcular, enfim, né? Mas, enfim, é um número de telefone, o que é usado? Simplesmente para que a gente possa entrar em contato, né? Para que a gente possa criar ali a empresa possa criar ali um programa de marketing para poder
tentar ali aumentar suas vendas, enfim. Então, pronto, temos aqui. Por que eu estou colocando Vachar? Bom, então, são 2 atributos só, então bora lá. Aí temos aqui um ID, telefone, inteiro, um auto incremente. Primary key. Gente, vamos lá. Por que eu criei um ID para todos? Eu falei isso na aula que eu ensinei sobre tabelas. Porque é um identificador único. Lembra? Como eu sei quem é Jéssica? Pelo identificador único dela. Porque não existe uma única Jéssica na face da Terra. Eu não sou única. O meu nome não é único, né? Nesse caso, né? Eu sou única. O nome não, né? Existe milhares de Jéssica pelo mundo, né? Mas o identificador único pertence somente a uma única pessoa, que foi o exemplo do CPF. Eu falei o quê? Que existe vários João na face da Terra. Mas como o governo sabe quem é João? Aquele João. Aquele João, ele sabe por causa do CPF dele. Então, porque é um identificador único. Como é que o governo sabe quem sou eu? Pelo meu CPF, porque é único. Não existe um CPF para 2 pessoas. Né? Então, é o identificador único. É o número, é o que identifica aquela pessoa, que identifica aquele algo. Então, o ID, ele é único. Então, nós não vamos ter o mesmo ID para vários usuários, não. É um único ID para um único usuário. Então, eu posso ter no meu sistema várias Jéssicas, mas o ID é único para cada um. Eu posso ter vários pedidos no meu sistema, mas o ID é único para cada pedido. Assim para endereço, assim para telefone, tá bom? Então, bora lá. Agora vamos lá. Vamos ver se vocês já entenderam. Eu falei que a relação entre usuários e telefone é 1 para N. Vamos lá. Então, eu vou ter que ter aqui o ID do usuário. Isso já ficou claro. É 1 para N. Então, eu vou colocar unique? Sim ou não? Se você respondeu não, parabéns, você prestou atenção. Se você respondeu sim, vamos lá. Um usuário, ele pode ter vários telefones cadastrados. Então, eu posso ter o telefone do ID 10, o telefone do ID 14, o telefone do ID 15. Que ele pode ser um residencial, ele pode ser um celular e ele pode ser um comercial. Então, esse cliente Jéssica, ela possui um telefone residencial, ela possui um telefone celular e ela possui um telefone comercial. E ela cadastrou todos esses números. Então, ela pertence a mim. Então, um usuário, ele pode ter quantos números de telefone ele quiser cadastrado. Então, eu fui lá e cadastrei os meus 3 números. Eu posso. Eu falei que a relação entre usuário e telefone é N. Como eu também posso não ter nenhum número. Como também pode ter lá o usuário João, que não tem número nenhum cadastrado. Porque eu falei o quê? Que esse campo não é obrigatório. Então, ele cadastra se ele quiser. Então, se eu estou falando que eu posso ter mais de um telefone cadastrado, eu não posso colocar aqui que é único, entendeu? Por quê? Porque se eu colocar aqui que é único, então eu só posso ter um telefone, um usuário só vai poder ter um único telefone. E não foi isso que eu disse. Eu falei que um usuário ele pode ter N telefones, ele pode ter vários telefones, pode ter muitos telefones cadastrados. Então, se é 1 para N, não entra o único. Se for 1 para 1, entre o único. Ficou mais claro assim? Então, tá bom. Vamos lá. O que falta aqui e o que é que falta aqui? Para ver se vocês estão prestando atenção.
Eu falei que isso aqui é uma chave estrangeira. Então, ela tem que se relacionar com o usuário, certo? Ela está se relacionando? Não, porque eu não falei para ela que é uma chave estrangeira. Simplesmente eu coloquei aqui. Ela acredita que isso aqui é uma coluna chamada, uma coluna do tipo inteiro e tem que ser única. Tá, é isso que ela sabe que é. Mas eu não disse para ela o que isso aqui é. Então eu tenho que dizer para ela que isso aqui é uma foreign key, é uma chave estrangeira. E qual é a chave estrangeira? Quem é a chave estrangeira aqui dessa minha tabela? É o ID usuário. Tá bom, ela faz referência com quem? Então, ela está fazendo referência com a tabela. Qual é a tabela? Usuários. Tá bom. E quem é a chave primária lá que faz referência com a chave estrangeira daqui? É o ID. Opa, ID usuário. Pronto. Vou colocar essa vírgula aqui, senão isso aqui vai dar erro. Bora lá. Bora lá. Então, a mesma coisa, né? Foreign key. Quem é a chave estrangeira dessa minha tabela? Vamos ler assim que fica melhor. Quem é? É o ID usuário. Tá bom, ela faz referência a quem? Referência com a tabela usuários. Usuários. Tá. E quem é a chave primária? É o ID usuário. Pronto. Olhamos aqui e criamos a nossa modelagem física. Na próxima aula, vamos rodar o script no banco e vamos começar, agora sim, nós vamos aprender junção. Junção, que é o famoso join, join, left join, enfim, nós vamos aprender. Bem, espero que vocês tenham entendido, né? É um passo longo, né? Por isso que eu falei que as tabelas não é criada do nada. Por isso que quando eu criei a aula de tabela lá, eu falei para vocês, ó, não é criado nada. Pronto, agora eu sei tudo de tabela? Não. Tem umas coisas aqui que eu ainda vou mostrar de uma maneira mais profissional de se fazer. Está errado? Não, não está errado. Você pode fazer assim, tá tudo bem. Mas existe uma maneira mais profissional de se fazer, tá bom? Mas nós vamos aprender. Então, por hoje, né? É só isso mesmo, né? Aprendemos aqui sobre a modelagem física, né? Onde nós acompanhou a modelagem conceitual, a modelagem lógica e partimos agora para a modelagem física. Na próxima aula, vamos colocar no banco, vamos fazer inserção. Então, na próxima aula vai ter o quê? Insert. Vamos ter que inserir dados. Como é que nós vamos trabalhar a junção se nós não tiver dados cadastrados, né? Mas eu vou tentar já chegar amanhã com os dados, já com os insert pronto, para que a gente possa entrar em junção, né? Que eu sei que vocês estão aí querendo bastante. Então, desde já, muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não entendeu, pode deixar aí no comentário e eu vou tentar ir de encontro com a sua dúvida, tá bom? Tchau, tchau e até mais.